Exclusivo, chance de Rodrigo Caetano deixar o Atlético é grande. Fonte garante, se a oferta chegar, dificilmente ele permanece. Por fim, Bernard. Reunião foi agendada e futuro do jogador pode ser definido nesta semana. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Bom, vamos falar então inicialmente sobre o meia Gustavo Scarpa, que foi apresentado hoje na Arena MRV. Aliás, a marcação deste evento poderia ser até mesmo no campo. Existia uma ideia inicial de fazer com Gustavo Scarpa o que normalmente os grandes clubes europeus fazem ao apresentarem seus principais jogadores. Ou seja, colocar o atleta ali no campo, aquelas embaixadinhas, mas isso não ocorreu. A ideia foi abortada e o Atlético então decidiu apresentar o meia Gustavo Scarpa ao lado de Rodrigo Caetano na Arena MRV. Com muito carisma e obviamente autenticidade, Gustavo Scarpa optou em escolher o número 6, isso mesmo, que corriqueiramente é um número utilizado por jogadores que atuam como lateral esquerdo em via de regra, né? Mas também que já foi número utilizado por grandes craques, inclusive do futebol internacional, como Dennis Bergkamp, o próprio Paul Pogba na última Copa do Mundo, assim como Andrés Iniesta na Copa de 2010. E voltando a falar sobre Rodrigo Caetano, afinal de contas, é a bola da vez, é o assunto principal, certamente, que vai chamar a atenção nos próximos dias. O canal Bica Galo em mais uma apuração exclusiva, por isso peço o seu like, a sua participação, a sua inscrição no melhor canal de notícias do Atlético. E como foi noticiado em todo o território nacional, há o interesse da Confederação Brasileira de Futebol em contar com Rodrigo Caetano para os próximos anos. Ele seria, então, dentro da CBF, o chamado diretor de seleções, cargo ou autarquia máxima dentro do futebol, abaixo apenas do presidente, vice-presidente e afins. Bom, o canal Bica Galo correu atrás desta apuração e traz agora uma informação com exclusividade de que Rodrigo Caetano recebeu ligações nos últimos dias, foi consultado por membros da CBF que tentaram entender se Caetano tinha ou não interesse em assumir um cargo na entidade máxima do futebol brasileiro. E na manhã desta segunda-feira, nós conversamos com uma fonte importante do clube que esclareceu um pouco mais sobre a situação envolvendo o Rodrigo Caetano e que traz, obviamente, um pouquinho de pulga na nossa orelha em relação ao futuro do Atlético. Abro aspas, então, a nossa fonte. O Rodrigo não recebeu um convite oficial da CBF ainda. Eles fizeram contato, mas não há um convite. Porém, se este convite realmente acontecer, será muito difícil a permanência do Rodrigo Caetano aqui no Atlético. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Ainda segundo a fonte, o Atlético sabe que terá dificuldades em encontrar um profissional à altura de Rodrigo Caetano. Abro aspas novamente. A perda seria muito grande. Fecha aspas, a nossa fonte. Disse também que é um sonho para Rodrigo Caetano assumir um cargo na CBF. Aliás, eu diria que dentro do futebol brasileiro, e o Rodrigo Caetano com seus mais de 50 anos, com uma belíssima trajetória, uma belíssima carreira no futebol brasileiro, alcançar a CBF para muitos, possa talvez não ser para você que não acompanha mais tanto o futebol, a seleção brasileira em si, mas estar na CBF eu diria que seria o presente máximo ou a ocupação máxima dentro do futebol brasileiro, principalmente para um gestor como é o próprio Rodrigo Caetano. Vale ressaltar ainda que, além de Rodrigo Caetano, que tem a aceitação do presidente da CBF, Edinaldo Lopes, a Confederação Brasileira de Futebol busca ainda, assim como o próprio Dorival Júnior, é importante frisar isso, que o Rodrigo Caetano tem a aceitação do presidente da CBF e do próprio treinador, ou seja, do Dorival Júnior, em uma eventual ida à seleção. E um detalhe, além de Caetano, a CBF tenta levar Mauro Silva para ser o representante internacional da instituição. A CBF tem um desgaste muito grande hoje, é uma confederação que não apresenta bons números já há pelo menos 10, 15, 20 anos, como queiram dizer, e o Rodrigo Caetano, pela seriedade que tem, né, por todo o trabalho que é feito ao longo da carreira, é sim o preferido da CBF para assumir este cargo. Ainda nesta segunda-feira, nós consultamos mais uma fonte que alegou o mesmo, abro aspas, não há o convite oficial, mas se ele receber, o Atlético sabe que o Rodrigo Caetano não fica. Fecha aspas, a nossa fonte. Mais uma vez, gente, o canal Bica Galo com exclusividade
trazendo uma informação em primeiríssima mão. Informação essa que foi adiantada pelo nobre colega Betinho do portal Fala Galo, um portal sério, um canal que exige também sua conduta, assim como nós fazemos aqui. Ou seja, se você não é inscrito, se inscreva agora e nos ajude a bater 1.500 likes. Vamos continuar dizendo o seguinte, a mesma fonte ratificou ainda que Rodrigo Caetano tem uma identificação muito grande com o Atlético e que talvez essa identificação seria um dos entraves em uma eventual negociação. Algo que, vírgula, sabemos que não vai acontecer, afinal de contas, como disse a nossa fonte, né, é um sonho do Caetano estar à frente de um cargo na CBF. Aliás, conversando com pessoas próximas ao Rodrigo, a gente sabe, a gente vê que o Caetano, que era um gremista de coração, se torna um atleticano, tem paixão pelo clube, tem dificuldade em aceitar também a ideia de sair do Atlético, ou seja, o Caetano hoje é parte do Atlético, o Caetano se sente como um membro atleticano, um torcedor, aquele que está na arquibancada, porém no campo representando a torcida atleticana, e obviamente, o torcedor também sabe reconhecer isso. Eu digo aqui, eu falei ontem também na live na Trinca de Ferro, o Rodrigo Caetano hoje dentro do Atlético é a representação máxima do torcedor em campo. É aquele que briga com o juiz, é aquele que defende os interesses do Atlético na CBF. O Rodrigo Caetano é também um gestor de grupo, de elenco, de crise e, em poucos momentos, vejam bem o que eu vou dizer agora, em poucos momentos o Caetano aparece para dizer que ele fez algo. Prestem bem atenção nisso, porque dificilmente vamos encontrar um profissional assim no futebol. Importante frisar ainda que, antes da seleção brasileira, o Caetano recebeu contato do Vasco da Gama, do Corinthians, do Grêmio e outros clubes em nosso país. Talvez a função hoje mais solicitada no Brasil, com procura muito grande e com pouca oferta, é a de diretor de futebol. E aí vem um detalhe, e eu pergunto a você, caro web espectador, quero que você deixe a resposta nos comentários. Quem seria hoje capaz não de substituir o Rodrigo à altura, mas de gerir este cargo ou de dar sequência no trabalho do Rodrigo Caetano? Na minha visão, não há um substituto no mercado, por questões óbvias, já citei aqui tudo que eu poderia dizer a respeito deste assunto, e os reflexos de uma eventual saída do Rodrigo Caetano certamente não serão vistos agora, mas lá na frente ele deixará certamente algum tipo de resquício, ou seja, o Caetano vai deixar um legado para quem chegar, uma casa estruturada, e lá na frente isso pode ou não mudar. Resta saber quem a diretoria atleticana escolheria para substituir Rodrigo Caetano. O único pedido que eu faço aqui à diretoria atleticana é que não escolham um nome de rompimento de filosofia, ou seja, que seja uma escolha, eventualmente uma saída do Caetano, de sequência de trabalho, ou seja, que a gente não destrua tudo o que foi construído nos últimos anos no Atlético. Aliás, eu tenho muito receio sobre isso, principalmente tendo em vista as escolhas dos treinadores do Atlético nos últimos anos, as saídas, o Rodrigo Caetano que tanto lutou para a permanência de alguns, e a diretoria me parece que queria trocar toda hora. O Atlético teve uma troca de técnico a cada 6 meses nos últimos 2 anos. E que a diretoria saiba, neste momento, na minha visão pelo menos, não sei a de vocês, que o principal seria manter a mesma filosofia de trabalho. O nome eu não tenho, pelo menos a princípio. Tomara que o Atlético tenha algo em vista. Resta a gente comentar e entender o que vai acontecer nas próximas semanas. Rodrigo Caetano fez história e, se sair, como eu disse, deixará um legado enorme de conquistas e, por que não, filosófico também dentro do clube. Deixe aí a sua opinião a respeito deste assunto. Vamos nos ajudar aí com os likes, né? Tentar bater os 1.500 likes nas próximas 24 horas. Está assistindo ao vivo? Deixa o like agora, 120 likes ao vivo, né? E claro, se você quer anunciar aqui no canal Pica Galo, mande agora uma mensagem através deste QR Code. É o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. São mais de 600 mil pessoas que passam aqui todos os meses. Nós temos os dados para te comprovar isso. Há 14 meses consecutivos, somos o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube, em número de inscritos e também em visualizações. Vamos falar agora sobre Bernard, sem encheção de linguiça, direto no ponto e reto aqui. Uma reunião foi agendada para esta semana, prestem bem atenção, para definir, ou que pode definir, o futuro de Bernard, que eventualmente pode sim retornar ao Atlético. E por falar, claro, em Rodrigo Caetano, o diretor do Atlético, que ainda não recebeu uma oferta oficial da CBF, como dissemos aqui, né, segue trabalhando intensamente para tentar reforçar ainda mais este bom elenco que tem o Galo para a temporada de 2024. Além de Gustavo Scarpa, nós sabemos que o Atlético busca um reforço para o setor ofensivo, e este reforço, a princípio, não seria um atleta com o perfil do Bernard. O Galo busca um atleta jovem, de até 24 anos,
que possa dar retorno financeiro ao clube. Assim como foi o próprio Paulinho, como está sendo na verdade. O Paulinho não foi vendido, mas eventualmente será em algum momento. E o Atlético busca trazer atletas similares à contratação do Paulinho. Até o momento, o clube tentou alguns jogadores, algo que não andou devido aos valores de mercado. Porém, ao falarmos de Bernard, que não se encaixa neste perfil, o Atlético entende, assim como agrada ao próprio Filipão, que Bernard tem um algo a mais, que é não só a parte técnica, mas a identificação que tem com a própria torcida do Atlético, o que pode tornar, sim, Bernard uma possibilidade real para o Atlético. O jogador que não atua mais pelas beiradas do campo, é importante frisar isso. Bernard hoje é um meio-campista, eu vou deixar na tela para vocês verem aí em algum momento onde atua o Bernard como camisa 10 e às vezes até mesmo como um segundo atacante. Ele afirmou em várias ocasiões que a prioridade ao voltar para o Brasil seria sim o Atlético. Aos 31 anos, Bernard tem no Panathinaikos, na verdade é com N, da Grécia, 64 jogos, 6 gols e 9 assistências. Campeonato grego esse que estava o Gustavo Scarpa e que não era titular no Olympiacos. O Panathinaikos é vice-líder da competição. Bernard jogou no último final de semana num empate contra o AEK. A equipe está, na verdade, com a mesma pontuação. É vice-líder com 41 pontos, a mesma pontuação do líder, o PAOK. O empresário do Bernard, essa é a notícia, essa é a informação, terá sim um encontro com o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, nesta semana. O Bicagalo apurou, inclusive, e fomos um pouco adiante nessa apuração e perguntamos a uma fonte sobre as possibilidades. É importante destacar, inclusive, aqui ao torcedor atleticano, primeiro, não há acordo prévio com o Bernard, não há nada apalavrado com esse jogador que sequer foi consultado nos últimos meses. Partiu do Bernard e do próprio Atlético essa conversa. E aí eu abro aspas aqui à nossa fonte. Queremos saber o projeto esportivo e pessoal dele. Por tudo que ele representa para o Atlético, se estiver dentro das nossas possibilidades ou condições, vamos avaliar e, porventura, levar adiante. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Então, deixo claro aqui, existe sim uma grande chance do Bernard reforçar o Atlético, desde que o Bernard se adeque às estruturas do Atlético financeiras e que também a diretoria executiva do Atlético entenda que esse jogador pode vir para o clube. Repito, há uma chance de Bernard estar no Atlético nesta temporada. E aí eu deixo a pergunta, para você, torcedor, valeria, por exemplo, um esforço para trazer o Bernard? Porque ele viria de graça. Se ele vem de graça, vai ter luva para empresário, vai ter um salário de pelo menos 900 a 1 milhão de reais, que é o caso do Scarpa. E aí eu deixo a pergunta para você, hoje o Bernard atuaria no lugar do Scarpa ou do Paulinho? Você enxerga o Bernard nessas condições? Ou, por exemplo, mudaria o esquema tático, tiraria eventualmente o Zaratio e forçaria o Scarpa como um terceiro volante ou meia ali, colocando o Bernard um pouco mais à frente? Deixe aí a sua opinião, se vale ou não o esforço por este jogador. Galera, sexta-feira tem uns abraços aqui no canal Bicagalo, então se você quer ter o seu nome aí, deixe o seu nome ou o seu nome e a sua cidade, caso não for de Belo Horizonte, que eu vou te mandar o abraço na sexta-feira. A Biotecna está ofertando cursos técnicos. E aí você que é pai, tio, avô, tá vendo o moleque sem fazer nada dentro de casa, sem ocupação, na gandaia, saindo até, chama para conversar e fala o seguinte, olha, eu comprei um curso técnico para você, você vai fazer o curso técnico e este curso técnico é R$ 97,00 a mensalidade. Cabe no bolso de qualquer pessoa. Então acione agora a Biotecna e se você falar que foi através do canal Bicagalo, terá 13% de desconto na matrícula. Mas tem que ser agora, hein? Chame eles que tem certeza que você não vai se arrepender. Enfim, é isso. Me ajudem a bater 1.500 likes. Se inscrevam no melhor canal de notícias do Galo. Tamo junto e misturado. Te espero amanhã, à 1 da tarde. Eu vou nessa. Fui!